the truth. I've been dressing up for you, then you leave me in this room, this room. Se para algumas pessoas o processo de ensino e aprendizagem já era visto como um bicho de 7 cabeças, com a chegada da pandemia da Covid-19, tomou dimensões bem mais alarmantes, onde já não se sabe qual é o nosso papel, o que se pretende de nós e onde é que nós pretendemos também chegar. Para essa troca de experiência, contamos com a Édia Maria, falaremos num contexto moçambicano e também brasileiro. Então, a educação no Brasil, em tempo de Covid, né, vem sendo algo muito delicado. A gente vem desde o dia que o decreto saiu, foi dia 16 de março, então já se vão 6 meses. E a gente agora que começou com as aulas remotas, então assim, vem sendo um processo muito delicado, por N fatores, né? Muitos alunos não têm acesso ao material que eu digo, telefone celular, né, internet. Então, infelizmente, a gente encontra essas limitações. E isso, querendo ou não, mexe muito com a estrutura das aulas, porque por mais que eu tenha uma dedicação, o compromisso com aquelas aulas, com horário, conteúdo, mas eu não consigo atingir todos os alunos, né? Infelizmente, hoje, na minha turma, eu estou conseguindo apenas atingir 60%, né? E isso é muito triste. Eu, enquanto professora, me sinto muito, eu acho que impotente, né? Porque infelizmente, a gente não alcança a todos como se deveria. É importante deixar claro que nós não estamos diante de um de ensino à distância, como todo mundo vem por aí falando. Tem dito, ouve-se muito a questão de agora estamos a fazer o ensino à distância. Com esta coisa da pandemia, estamos a estudar à distância. Estudar à distância é eu, Ana Paula, sair da minha casa e me matricular, não é, numa modalidade à distância, convicta de que o processo todo de ensino e aprendizagem será feito com certas especificidades que este ensino propõe apresentar. Então, é importante nós, primeiro, fazermos uma redefinição desse contexto ou desse conceito. Nós não estamos diante do ensino à distância, estamos diante de um plano, entre aspas, emergencial. Estamos dando aulas remotas, mas estamos conscientes de que está muito distante do que se deveria ser, né? Então, a gente não pode chamar essa educação remota de uma educação à distância efetiva, realmente, né? Pelo fato de que a internet não é de qualidade, a questão de imagem mesmo não é da melhor qualidade. Então, uma estrutura boa a gente não tem, né? Muitos professores estão improvisando nas suas próprias casas, né? Improvisei um quadro, usando recursos que infelizmente são precários, para que ainda assim esse impacto na educação seja reduzido. E migrar para plataformas digitais, numa perspectiva de ensino e aprendizagem, mostra ou vem para perpetuar as desigualdades existentes a nível do nosso país. O que isto quer dizer? Isto quer dizer uma coisa tão simples como esta, é que se só na sala, quando se dava um trabalho, o estudante fazia uma ginástica tal, pedia ao vizinho, o vizinho que dava ao pai do vizinho, do primo, para poder ter o formato impresso e entregar no dia marcado. Imaginem só como a realidade em que dizem assim, olha, Ana Paula, a partir de hoje tu vais aprender a partir da tua casa nestas condições. Ana Paula, não tem um telefone que seja ele Android ou não, estamos a falar especificamente dos smartphones, não tem. Ana Paula não tem um laptop, desktop, seja como for, não tem um computador.
e simplesmente o professor nunca chegou a perguntar como é que estes alunos pretendiam fazer durante este período. E simplesmente marcou as suas aulas e começou a dar. Não está interessado quem entra, quem não entra na plataforma. E de repente está a avaliar. Está a avaliar o quê? Quem é que entrou na sua aula? Conheces os seus alunos? É importante que haja uma negociação. É importante. Infelizmente, nós professores daqui de Moçambique temos muitos problemas quando o assunto é negociar com o estudante. Achamos que a negociação vai nos diminuir de tal forma, sem nos apercebermos que, na verdade, a negociação nos engrandece e nos aproxima do estudante. É importante nós sabermos quais são as condições que este estudante tem para a aprendizagem. E é importante também sabermos, olha, ok, nós vamos migrar, vamos utilizar plataformas. Qual é a plataforma que vocês se acham mais cômodos para nós podermos usar? Esta pergunta tem que ser feita. E depois de ser feita esta questão, esta é a confortável. Quantos é que vão poder entrar nesta plataforma? Essa é outra questão. O que eu, como professor, vou fazer para aqueles 3, 4, 5 que não vão conseguir entrar na plataforma? Eu tenho que desenhar um plano de recuperação. Então, vocês estão a ver este trabalho todo. E eu me pergunto, durante este período, quantos professores perceberam quantos alunos estavam a participar das suas aulas? Quantos professores, durante este período, desenharam um plano de recuperação para aqueles que não conseguiram assistir às suas aulas ou para aquela matéria que o professor percebeu que os alunos não estavam bem alinhados? Durante este período, não foi possível verificar um acompanhamento pedagógico e psicoemocional do professor. Nós teríamos, se alguém se propusesse a fazer um estudo desse, nós teríamos resultados impressionantes. Porque o professor, em nenhum momento, foi questionado se estava preparado para dar as aulas naqueles moldes. Então, entenda esta cadeia, né? Esta cadeia é assim. Instituição manda o professor fazer uma determinada coisa. Este professor aqui, que está aqui embaixo, não foi consultado. Daqui, olha, o ciclo é vicioso. Daqui, este professor também transporta para aqui. Vai ter com os seus alunos e também não consulta. Qual é o seu estado emocional, material, quiçá financeiro, para poder ter as aulas nestes moldes que se criou. E depois tem uma série de coisas, porque é assim, alguns estudam porque fazem negócios. E durante este período, alguns pais viram-se numa situação de que já não estavam a faturar. Mas a escola, porque acha que está a dar grandes aulas remotas, não é? Continua a exigir a mensalidade, por exemplo, na totalidade. Está a exigir a quem? Estamos todos aqui, nós estamos a produzir. Quem é que vai pagar essa mensalidade? É uma série de fatores, não é? E olha que a questão financeira acaba também afetando a questão psicológica. A questão psicológica, por sua vez, acaba afetando a questão do desempenho para o ensino e para a aprendizagem. Estou a falar do duplo sentido, tanto para o professor como para o aluno. Estes dois estão em constante conflito emocional durante este processo. E ninguém se preocupou em procurar saber até que ponto este conflito emocional pode interferir neste processo todo de ensino e aprendizagem. Se deparou com uma situação bem complicada. Surgiram alguns comentários que a gente não ia ter férias, né? O professor não vai ter férias. E a gente ficou surpreso, porque assim, a gente tá em casa, não é porque a gente quer. A gente tá no meio de uma pandemia, né? A gente tá trancado dentro de casa, a gente tá cuidando dos nossos, cuidando da nossa saúde, inclusive da nossa saúde mental, né? Então, a gente ficou bem assustado. E aí, a gente não vai ter férias, então o sindicato, né? Por isso que é a importância de se organizar.
sindicato então fez uma intervenção, né, e garantiu nossas férias no mês de janeiro, né? Porque a gente está em casa, mas nos resguardando, né? A gente não está em casa opcional, não é algo opcional. Então, nossas férias de janeiro estarão garantidas. Então, a gente vive um momento de incertezas. A gente não sabe quem é o professor que está apto a voltar para a sala de aula. Até porque eu penso de uma forma um pouco mais ampla. Muitos desses professores estão lidando com o luto, mas a gente não sabe psicologicamente como é que está a situação daquele professor. Muitos professores se afastarão por ser do grupo de risco. Muitos professores, infelizmente, desenvolverão algumas síndromes ou transtornos, até crise de ansiedade, síndrome do pânico. Então, esses professores, infelizmente, não têm estrutura psicológica para voltar às aulas. Então, tudo isso deve ser avaliado, reprogramado e replanejado. Como é que também vai se dar o retorno desses professores para essas salas de aula? Então, a respeito do suporte psicológico. Até no momento, a gente não tem especificamente um suporte psicológico para os professores e para os alunos, infelizmente. E, na minha opinião, seria algo ideal que se tivéssemos essa oportunidade. Por quê? Muitos dos nossos colegas, professores, estão sofrendo com o luto, né? Perderam entes queridos. Alguns perderam até colegas de profissão, alunos. Então, eu acredito que esse momento de pandemia realmente seria muito importante que nós tivéssemos esse aparato psicológico, né? Até para a questão de readaptação às aulas. Como é que o professor vai voltar às aulas se ele não está bem psicologicamente? E eu já vejo isso também com outro olhar. Alguns professores nem retornarão. Muitos professores desses nem retornarão para a escola. Também importante, que eu acho que é necessário mencionar, é o fato de estarmos sem ministro da Educação há mais de 2 meses e sem ministro da Saúde, né? Então, no meio de uma pandemia, nós estamos sem esse direcionamento, né? Então, para completar, aqui no Brasil, nós temos um presidente que não nos garante a efetivação de políticas públicas básicas, tá? Então, nós vemos o Brasil caindo nos índices, né? Inclusive no PISA, que é a avaliação maior, e é triste, mas infelizmente a gente vê o Brasil caindo. Sobre este tema há muito a se dizer, há muito por se falar, mas por hora nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.